Vamos falar aqui sobre a proteção metálica. A gente já viu que é a corrosão, né? Corrosão metálica. Só lembrando de uma coisa: a corrosão não é só o ferro que sofre, não, pessoal. Outros metais também podem sofrer corrosão, tá bom? Os metais, eles sofrem corrosão. Eu estou abordando aqui o ferro por quê? Porque é o caso mais comum, é aquele em que a gente, no nosso dia a dia, a gente observa o efeito dessa reação que forma a ferrugem, então é mais fácil da gente abordar. Beleza. Então, o que seria a proteção metálica? A proteção metálica, ela consiste em metodologias, em técnicas para que a gente evite a corrosão de um metal. No caso do ferro, por exemplo, que a gente evite a formação de quê? Da ferrugem. Mas, professor, por que existe essa preocupação? Olha, se você parar para pensar, o ferro ele é retirado da natureza com uma grande frequência. Por quê? Para repor equipamentos, repor peças, objetos feitos de ferro que são consumidos, são deteriorados por conta da corrosão. Então, existe uma preocupação hoje da gente proteger estruturas de ferro, estruturas metálicas. Um exemplo, existem prédios que são interditados por conta do ferro que está lá na estrutura do prédio, já está o quê? Sofrendo corrosão, ou seja, de você identificar a ferrugem lá. Então, isso compromete a estrutura, né? E aí você pode ver a ferrugem em portões, enfim. Então, existem técnicas para você retardar, né? Ou então evitar que ocorra a formação da ferrugem, tá bom? Ou a corrosão de qualquer outro metal. Vamos lá, são dois tipos, tá bom? Então, a proteção metálica ela pode se dar através do metal de sacrifício. Então, aqui é uma técnica usando metal de sacrifício. E a segunda técnica é aquela que a gente denomina por galvanização. Então, a gente vai estudar o que é cada uma dessas técnicas aqui. Vamos começar aqui pela técnica em que a gente usa o metal de sacrifício. Então, o que seria o metal de sacrifício? Tá bom? O metal de sacrifício é quando você quer proteger um metal A. Digamos que eu tenho um metal A que eu quero proteger e eu vou usar um metal B. Ou seja, o metal B vai proteger o metal A. Só que, como é que se dá essa proteção? Essa proteção é no que diz respeito a evitar que o metal A sofra a corrosão. Então, o metal A, que é aquele que eu quero proteger exatamente da corrosão. Então, para isso eu tenho que usar um metal B. O que esse metal B ele vai proporcionar? Então, ele vai ser, digamos assim, um metal que vai apresentar uma tendência à oxidação maior do que o metal A. Então, ao invés do metal A sofrer a oxidação, algo que eu quero evitar, quem vai sofrer a oxidação será o metal B, ou seja, o metal que eu vou usar para proteger. Vamos aqui entender melhor. Então veja só, para proteger o metal da corrosão, seja o ferro ou qualquer outro metal, basta que usemos um metal com potencial de oxidação maior que daquele do metal que se deseja proteger. Ou seja, então aí tá. Então eu tenho um metal em que eu quero proteger, ou seja, é um metal a ser protegido, e eu tenho um metal protetor. Então, o potencial de oxidação do metal protetor, ele tem que ser maior que o potencial de oxidação do metal protegido. Tá bom? Para quem não lembra, o que é esse potencial de oxidação? É a tendência, ele é um número que representa a tendência da substância em sofrer oxidação. Então, representa a facilidade, a gente pode entender assim. Então, quanto maior for o potencial de oxidação, mais fácil é daquela substância, daquele átomo, né, aquele metal sofrer a oxidação. Vamos aqui falar aqui sobre o metal de sacrifício, que é exatamente esse. Então, o metal protetor, ele também recebe essa denominação.
Então, o metal que protege, evitando a oxidação do metal protegido, também é chamado de metal de sacrifício. Então, um lembrete aqui. O potencial padrão de oxidação ele é igual a menos o potencial padrão de redução. Como assim? O potencial padrão de oxidação ele é o oposto, tá bom? Ele é o oposto do potencial padrão de redução. Se o potencial padrão de redução for mais 1,10 volt, quanto é que é o potencial padrão de oxidação? Menos 1,10 volt. É só trocar o sinal. Então, olha só, pessoal. Vamos falar aqui, continuar falando do metal de sacrifício, tá bom? Proteção usando metal de sacrifício. Veja, o que é que nós temos aqui? Nós temos aí, isso aqui, ó, isso aqui é um posto, tá bom? Um posto de combustíveis, aqui é um tanque em que a gente armazena o combustível. Esse tanque, geralmente, ele é feito de aço. Para quem não sabe, o aço ele é ferro mais carbono, 96% ferro, 4% carbono, tá bom? Então, o que acontece aqui? Fica em contato com a terra, com infiltração, né? A água das chuvas infiltra no solo. Então, o que é que vai acontecer aqui com o tempo? Essa estrutura aqui do tanque, ela vai sofrer corrosão. No entanto, é importante que a gente proteja, não é, esse tanque? Então, o que é que a gente faz? Nós conectamos, a gente acopla a esse tanque placas de magnésio. Por que magnésio? Porque o magnésio ele vai atuar aí como metal de sacrifício. O potencial de oxidação do magnésio é maior que o potencial de oxidação do ferro. Então, no momento em que estiver ali sofrendo a corrosão, ao invés do ferro sofrer a oxidação, quem é que vai sofrer? Vai ser o magnésio. Só que tem um detalhe. Essa placa de magnésio, com o passar do tempo, ela precisa ser substituída, tá bom? Então aqui nós temos, na outra figura, um tubo de ferro. Ele vai se comportar como cátodo, ou seja, aquela parte da pilha que recebe elétrons. E o magnésio aqui, ó, e o magnésio ele vai se comportar como ânodo, ou seja, é daqui de onde partem os elétrons. Então olha só. Eu já fiz até a pergunta aqui, por que o magnésio protege o ferro? Eu acabei de falar, não é, pessoal? Por conta de uma coisa chamada potencial padrão de oxidação. Então aí tá. Potencial padrão de oxidação do magnésio é mais 2,36 volts. Potencial de oxidação do ferro, mais 0,44 volts. Quem é maior? 2,36. Então, se o potencial do metal protetor é maior do que o potencial padrão de oxidação do metal protegido, então, de fato, você vai conseguir proteger, no caso, o ferro. Então, o magnésio, ele protege o ferro. Por isso que o magnésio é chamado metal de sacrifício, porque você sacrifica o magnésio para proteger o ferro da corrosão. Agora vamos falar sobre a proteção metálica por galvanização. O que é a galvanização? Ela é uma técnica, é uma metodologia em que você vai revestir, ou seja, cobrir um metal com uma fina camada de um outro metal, tá bom? É isso que a galvanização faz, ela consiste nisso. Então, um exemplo que a gente tem de galvanização você pode muito bem pegar um objeto de ferro e cobrir esse objeto de ferro com uma camada fina de zinco, ou então pegar esse objeto de ferro e cobrir com uma camada fina de estânio. Eu tenho certeza que na casa de vocês deve ter algum objeto aí em que antes de sair da indústria passou por um processo desse, pela galvanização. Olha só, o que é que tem aí? Nós temos aí tubulações, né? Isso aí são tubulações utilizadas na distribuição de água. Então isso aí, pessoal, está em contato com a água, né? Obviamente vai haver o quê? Se fosse aí ferro puro. É isso mesmo, corrosão. Então o ferro ia sofrer a corrosão, ou seja, ia se formar ferrugem. A gente quer isso? Não. Por quê?
porque vai danificar, vai haver vazamento, eu vou ter que trocar a tubulação, ou seja, vai sair bem caro. Então, para evitar isso, o que a gente faz? A gente pode galvanizar. Então, a gente cobre essa tubulação de ferro aí com zinco. Nesse caso aí, a galvanização foi feita com zinco. Olha aí, temos aí essa linda torneira, né? Então, a galvanização, ela também, além de proteger, ela também pode conferir um aspecto mais bonito ao objeto. No caso, olha só essa torneira, como ela é bonita, né? Então, ela basicamente ela é feita de ferro, no entanto, ela foi galvanizada, ela foi coberta com a fina camada de zinco. Agora nós temos aí essa terceira peça, né? Então essa peça aí, ela é de ferro, mas ela foi também galvanizada, só que não coberta com zinco, mas com estânio. Tá bom? Então, pessoal, nós vamos parar a aula por aqui, tá bom? Eu vou depois gravar um próximo vídeo em que a gente vai resolver aí esse exemplo de aplicação. Assista novamente o vídeo, né? Tente compreender melhor os fenômenos aqui que a gente viu. E aí logo mais eu vou postar uma videoaula com a resolução de um exemplo de aplicação, para que a gente aplique esses conceitos que a gente viu nessa aula. Então, até mais, tá bom? Tudo de bom. Tchau. Até a próxima.